Olá, amigos. Domingão, dia 19 de fevereiro. Vamos aqui nesse domingo de carnaval falar aqui do mercado, fazer o nosso radar da semana, mantendo aqui nossa programação. Então, para os pregões aí, fazendo o radar da semana, uma expectativa para os pregões do dia 22 a 24. Então fica aí, eu vou trazer alguns dados em relação aos últimos 3 anos, como é que foi o retorno do carnaval nos últimos 3 anos para o Ibovespa, e lembrando qualquer atualização que tivermos com o mercado funcionando lá fora, olhando um pouquinho mais para a WZ, por exemplo, e as ADRs na Bolsa Americana, porque a gente vai estar fechado segunda, terça e quarta-feira pela manhã, eu vou atualizando isso aí através do meu perfil no Instagram, ou mesmo divulgando algum vídeo aqui mesmo no canal. E por isso, se inscreva aqui no canal, no YouTube, deixe o sininho das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo todo o conteúdo aqui existente. Lembre-se também de se inscrever, de seguir o meu canal lá no Instagram. Vamos aqui para esse radar da semana falar de quais ativos. Vou falar aqui do Ibovespa, depois disso dólar, DI, S&P 500, petróleo, minério, na sequência os 5 índices setoriais, ICOM, IEX, energia, financeiro, materiais e imobiliário. E depois disso, 8 ações sendo comentadas: PTR4, Vale 3, Banco do Brasil, VEG 3, MGLU, Prio 3, Soma 3, Pets 3. São as ações que eu vou comentar aqui neste radar da semana. Lembre-se de deixar já um joinha, um like, vou rodar aqui a vinheta agora e você já aproveita esse momento para justamente fazer isso. Dessa forma você nos prestigia e faz com que o YouTube identifique que você gosta do nosso conteúdo e que você aprova, por exemplo, esse conteúdo ser disponibilizado para outros investidores. Agradeço demais sua audiência sempre por aqui. Então bora lá, deixa eu tirar essa lista aqui da tela. Vamos começar falando do Ibovespa, gráfico semanal. A semana terminou ali com uma queda. Desculpa, isso aqui é o gráfico, tá o gráfico semanal, mas não estava lá no final, né? Estava vendo alguns dados aqui do carnaval. A semana terminou com alta de 6,36%. Era a semana que tinha uma expectativa de poder ser uma semana mais negativa, pela queda da semana aqui, dessa grande semana de baixa, essa semana aqui, e depois um candle de indefinição que aumenta a chance de poder ter algo para baixo. Não tivemos isso, então enfraqueceu um pouquinho a queda, mas de maneira geral ainda dá para perceber que segue respeitar dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal e respeitando aqui a média móvel de 3 períodos. Se eu der uma limpada no gráfico, colocando, por exemplo, em vez de ser o gráfico semanal, colocar um gráfico de 10 dias, de 2 semanas, o que dá para a gente perceber aqui, 10 dias no Ibovespa, que a gente teve esse movimento para baixo, que parou aqui, teve esse movimento de subida basicamente de 3 candles, já gerou um sinal de baixa e estamos aqui entre a média. Então a gente está dentro de um contexto mais de indefinição. Olhando até para o Ibovespa aqui no gráfico mensal, está com um topinho ainda descendente, a última informação, mas observe que também já tem ali a média mais de forma horizontal. Então temos um cenário de indefinição, mas com viés de baixa no curto prazo no índice Ibovespa. Com base nisso, o que seria mais provável, pegando aqui o gráfico diário do índice? Da gente ter um movimento para baixo. Por quê? Se eu pego aqui, faço aqui uma leitura aí de tempo daqui desse ponto até esse ponto aqui e depois esse tamanho aqui, esse tamanho de movimento, de tempo, daqui para cá, esse tempo aqui que levou. Se eu levo isso aqui daqui para frente, tá? Ou seja, desse ponto para frente, dá para perceber que é simétrico aqui, já tem o tempo que levou para cair e o tempo que levou para subir e subiu pouco. Então essa é uma avaliação que a gente faz. E dá para perceber que está com dificuldade de ficar acima ali das médias, gerando um sinal de baixa na última sexta-feira, que aumenta a probabilidade de queda se ocorrer uma oscilação abaixo da mínima da sexta, que ficou em 108.968. Então, tem um sinal já de baixa confirmado? Não, tem uma expectativa de poder confirmar esse sinal de baixa. O que começa a mudar para essa próxima semana é Ibov abre subindo, vem para cima dessa região aqui, dos 110 mil pontos, e passa a proporcionar, a partir principalmente da quinta-feira, ali no gráfico intraday de 60 ou de 120 minutos, sinalização de fundo ascendente, fundo acima dos 110 mil pontos. Então isso seria um indício do Ibov começar a ganhar força para cima e reduzir a expectativa mais negativa para essa próxima semana, que é uma curta semana.
E por falar em curta semana, como é que o Ibovespa retornou do carnaval nos últimos 3 anos? Por exemplo, em 2020, o Ibovespa retornou caindo, no dia 26/2, retornou caindo ali 7% no retorno do carnaval. E a semana terminou, essa mini semana, né, de quarta-feira pela metade, quinta e sexta terminou com queda ali de 8,37%. A semana seguinte caiu novamente 5,93%. Já em 2021, nós tivemos ali um retorno positivo, com alta de 0,78%, mas a mini semana terminou com queda de 0,84%, ou seja, devolveu logo na sequência essa alta de 0,78% e ainda terminou a semana negativa, essa mini semana negativa. E a semana seguinte, queda de 7,09%. Então, a semana seguinte, lá em 2020, semana seguinte pós-carnaval, queda de quase 6%, e em 2021, queda de 7,1%. Em 2022, a gente teve um retorno positivo, então no dia 2/3 retornamos de forma positiva, 1,8% de alta, e a semana terminou ainda em alta, 1,18%. Então, nos últimos 3 anos, o dia de retorno, a quarta-feira de cinzas, foi negativa em 2020 e positiva em 2021 e 2022. Mas somente, essa mini semana somente terminou positiva em 2022. A semana seguinte, em 2022, foi negativa também, 2,4%. Então tivemos, nos 3 últimos anos, as 3 semanas seguintes, a partir de segunda-feira que vem pós-carnaval, ou seja, daqui a 7 dias, basicamente, né, 7, 8 dias, a gente está num domingo, 8 dias daqui para frente, a gente teria ali uma expectativa um pouco mais negativa, considerando os últimos 3 anos. Tá? São esses dados aqui que a gente tem. Mas olhando para cá, a gente tem realmente a expectativa mais negativa. O Ibovespa tem que gerar algo diferente do que nós temos aqui, ou seja, abrir de forma positiva e gerar sinal de alta lá na quinta-feira para cima dos 110 mil pontos, para reduzir a expectativa que o viés é mais negativo nesse momento. Por quê? Porque o mercado está ali no gráfico semanal abaixo das médias, dentro de um movimento de baixa, que ainda não gerou realmente a confirmação maior de se sustentar acima de um nível de resistência. Então, e ainda pelo gráfico diário, estamos com, vamos dizer assim, maduros para uma queda. Movimento de baixo, movimento mais lateral, mais dificuldade para subir. Então fica um viés mais negativo para o índice Bovespa. Aí a partir de quarta-feira, espero que não confirme sinal de baixa a partir de quarta-feira. Mas é bom pelo menos ficar preparado. Poxa, se tem essa expectativa, será que tem ativo para venda? Será que a minha compra que estou posicionado é essa forma mais objetiva que a gente tem que sempre buscar? É a minha compra que eu tenho em aberto, será que eu não tenho como fazer um stop de proteção? E a outra, não necessariamente que o mercado está com viés maior de baixo, que não vai ter nenhum ativo que possa gerar alguma oportunidade de compra. Tá? Então é importante também destacar isso. Vamos lá para o dólar. Dólar num cenário mais travado, mas com viés de baixo. Então vamos lá, aqui ó, mensal, lateral. Só que com candle descendente no gráfico mensal e tentou voltar para cima da média aqui nesse mês e já gerou ali um retorno do preço para baixo da média no gráfico semanal. Lá veio aqui em cima, sinal de alta em cima de um nível de suporte, abriu um movimento de alta. Podemos ter o dólar voltando para a faixa a região ali em torno dos 5,11, 5,083, até um pouco mais 5,070? Podemos. Vejo o dólar vindo muito para baixo? Não vejo dessa forma ainda não. Mas tanto que não importa muito o que o dólar vai fazer, a questão é a estratégia. Se o dólar resolver cair mesmo, vir aqui embaixo, aqui eu ficaria antenado para focar um pouco mais em alguma posição de compra. Se ele vier para a região ali mais próximo dos 5.000 até uma região dos 5,083, mais de 5,100 a 5,083, ficaria mais interessado em compra. E aí de que forma? Se eu olho para um gráfico diário, a última informação que deixou na sexta-feira foi de um topo descendente. Então, o viés é de baixa. Tem tendência de baixa aqui? Não, está indefinido ainda. Mas, pelo gráfico diário, temos uma sinalização para baixo. Semanal, perdeu força, voltou para baixo da média. E é justamente por conta desse candle aqui da sexta-feira. Então, de maneira geral, só aborta e traz uma expectativa do movimento que existe de alta do gráfico semanal, de ganhar força se realmente dólar abortar, anular essa formação de topo, ou seja, se superar os 5,270.
Enquanto isso não acontecer, olhando um pouquinho mais para baixo, pela sinalização do gráfico diário, é aquela região que eu já comentei, 5.100, 5.083, que vai coincidir com vários fundos aqui do gráfico diário. Bateu aqui, gerou alguma sinalização de alta, seria um pouco mais para tentar pegar algo para cima de estratégia de compra. Mas enquanto não abortar, não tiver nenhum sinal contrário ao que temos aqui, o foco um pouco maior para o início de semana, um pouco mais na ponta vendedora. Seguindo aqui para juros, confirmou um topo no semanal, confirmou um fechamento para baixo da média, confirmou pelo gráfico diário um pivô de baixo, uma tendência de baixo de curto prazo. Então aqui temos um alinhamento maior para baixo, apontando para primeiramente um suporte na faixa dos 12,42 a 12,36. Pelo gráfico semanal, a expectativa é de vir ainda mais para baixo dessa região, podendo chegar nos 12. Se eu pego o mensal aqui, olha lá a média. Pelo que está desenhando aqui, está desenhando algo muito relevante para baixo? Não. Eu diria que em termos de estratégia, eu ficaria até interessado em bater ali perto dos 12, que junta aqui essa região de topos anteriores do gráfico semanal. Veio aqui, gerou algum sinal de alta, ou algum seja pelo semanal, como a superação da máxima na semana anterior, ou até mesmo pelo gráfico diário, mas principalmente pelo gráfico semanal, ficaria mais interessado em estratégia de compra, sendo um pouquinho mais agressivo na compra, porque é aquele momento que, se der certo essa operação, você toma um risco X e você tenta ganhar 3X. Então, é algo nesse sentido, em termos de estratégia. Eu vou até comentar em ações algo nesse respeito que pode acontecer no início dessa próxima semana. Então temos esse cenário mais negativo para os juros, para o contrato F25 DI, expectativa maior de testar seus próximos suportes. Tá? Não tem nenhum sinal ainda de reversão. Para ter algum aspecto um pouquinho, que mude um pouco mais acima dos 12,85, 12,90, é o que traz algum indício um pouco mais favorável de subida para juros. Seguindo aqui para as ações, antes de falar de Petro, né, que está na minha sequência aqui no Profit, mas eu preciso falar antes aqui do S&P 500. S&P 500, semana terminou de forma levemente negativa, queda de 0,28%, está dentro de um movimento de baixo no gráfico semanal, ainda não tem sinal de alta. Se olharmos para o gráfico diário, a tendência é de baixa, por mais que tenha montado um candle de reversão aqui chamado de martelo, não seria o caso de, por exemplo, olhar para um ativo assim, já vou entrar comprando. Teria que ter algo mais para baixo, na minha opinião. Chegar no nível um pouco mais relevante de suporte, ali na faixa dos 4,015, 4 a 4 mil pontos. Então essa seria a região que me chamaria um pouco mais de atenção para arriscar algum tipo de compra ou no futuro do S&P 500. Tá? Então, de maneira geral, temos um curtíssimo a curto prazo de forma um pouquinho mais negativa, com resistência aqui na faixa dos 4.100, tem um gap nos 4.090. Mas a correção por enquanto está fraquinha, né? Comparando o movimento de subida, por enquanto 2 semanas aqui ainda dentro de uma grande semana de alta, que quanto maior o tempo que ficar aqui, melhor, porque aumenta a probabilidade de subida do S&P 500. Mas nesse momento, lembrando, o movimento é de baixo, a tendência é de baixo pelo gráfico diário, não tem sinais que mostram o contrário ainda disso, apenas não está tendo ainda uma expectativa tão forte para baixo nesse momento no S&P 500. Depois disso, depois do S&P 500, vou falar do minério. Vou falar do petróleo primeiramente. Começando aqui pelo petróleo. Petróleo terminou a semana de forma negativa, 4%. Então fecha acima da média, volta para baixo da média. Ainda dentro de um cenário que, para gerar uma expectativa maior de subida, precisa voltar para cima na faixa ali de uns $89. Enquanto estiver abaixo desse patamar, fica mais num contexto de respeito à média móvel exponencial de 3 períodos, significa dizer um domínio um pouco maior, apesar da lateralização aí das últimas semanas, um domínio um pouco maior por parte dos vendedores, mantendo um cenário um pouquinho mais negativo para o petróleo. E aí, olhando para o gráfico diário, dá para perceber que, ao tentar gerar aqui um fundo no decorrer da quinta-feira, na sexta-feira abortou e aumentou a chance de poder ter algo para baixo. Então, para gerar algum movimento com algum indício contrário do que fez aqui na sexta, precisa romper a máxima da sexta, localizada nos 84 e 83. Então, por enquanto, apontando um pouquinho mais para baixo, vou falar de PTR4 daqui a pouco. E, por último, aqui, minério. Na parte aqui dos commodities, minério, a gente tem aqui tivemos uma semana
tivemos aqui uma semana com leve queda, na verdade leve alta, está dentro do movimento, já comentei aqui, dentro de uma correção, dentro de uma lateralização, que pode ser um movimento mais de baixa ou mesmo um movimento mais lateral, por enquanto está sendo esse movimento mais lateral, mantendo um viés um pouco mais positivo, pensando no prazo maior. Nesse caso, o que seria interessante? Ou seja, está tão claro que já é para romper, rasgar e para cima, não vejo dessa forma. Pegando um gráfico diário aqui, expectativa de poder dar uma enrolada. Vem aqui, faz isso, duas etapas aqui subindo, de poder ter algo para baixo, mas para gerar realmente esse sinal de baixo, precisa voltar aí para baixo da média na faixa 124,20. Mas não teria uma expectativa tão forte já de alta para o minério, pelo menos já para essa próxima semana, dentro do contexto que nós temos atualmente de correção que está apresentando aqui pelo gráfico semanal. Ainda não estaria, na minha opinião, maduro o suficiente para ganhar muita força para cima. Quando eu falo ganhar muita força, pode até romper a máxima desse topo, mas de não ir muito longe. Teria que ter uma correção um pouquinho maior no tempo lateral ou um movimento para baixo, buscando ali a média, atualmente de 119,25. Seguindo aqui para falar agora dos setores, setor primeiramente de consumo, tivemos aqui a formação de um topo em cima da média, está dentro de um movimento de baixo, teve uma alta na semana de 1,81%, mas segue dentro de um viés mais de baixo. Até um viés aqui nesse momento é de baixo. Expectativa, ou seja, depois de um grande movimento desse de baixo, a expectativa maior é que depois de algum tipo de correção aconteça um movimento para perder essa região. Então, para mudar isso, a gente teria que ver o setor de consumo acima dessa região aqui, gerando sinal de alta, pelo menos lá no gráfico diário, para cima desse patamar aqui, em torno dos 2.980. Acima disso, sinal de alta no diário, um pouco mais relevante para cima. Mas enquanto estiver dentro do movimento de baixo, enquanto estiver dentro de um viés mais negativo, principalmente olhando para o gráfico mensal, segue aí apontando um pouquinho mais para baixo o setor de consumo. Inclusive, se gerar topo descendente aqui, perdendo a mínima desse último candle, aumenta a chance de queda. O setor de energia, IEX, pegando aqui o índice de energia, já tinha um sinal de topo lá na média e confirmou isso, fechando ali com queda de 1,52%. Na verdade, na semana retrasada, né? Essa semana atualizou aqui, fechou com alta de 0,66%. Então tivemos aqui, ainda estamos dentro de um contexto também mais negativo, mensal caindo do lado de cá, gráfico diário em cima da média. Logo, no decorrer dessa próxima semana, sinal de baixa, aumentará a chance de queda. É da mesma situação que eu comentei lá no setor de consumo, um movimento muito longo para baixo, que cria uma expectativa de poder vir a perder essa região aqui de mínimo. Então o viés ainda segue mais negativo. Aqui, para gerar uma mudança de cenário, não só de curto prazo, mas de médio prazo principalmente, a gente precisa ver o setor elétrico ali para cima dos 78.750 pontos. Setor financeiro. E FNC. Vem caindo, está com sinal de baixa no gráfico semanal, vem caindo de maneira mais fraca, fez um pequeno de definição e aqui tivemos um sinalzinho, não de alta, mas uma semana que conseguiu fechar acima da média, mas não quebrou a sequência de máximas descendentes aqui do gráfico semanal. Então, para aumentar a probabilidade de subida, vou colocar aqui até um desenho aqui na tela, para aumentar a chance aí de subida, a gente precisaria ter o quê? Um retorno do preço para cima dessa região. Dá para perceber que aqui era uma região de teste, de fundo anterior, que virou uma resistência para o lado de cá. Então, quanto mais para cima da região dos 10.450, 10.500, reforça a chance de ter algo mais positivo dentro do setor financeiro, que está aqui ó, ainda engasgado entre as médias. É a hora que fica uma lateralização em definição de gráfico diário, de gráfico semanal. E aí, olhando para o gráfico diário, é isso que nós temos aqui, ó. Topo descendente, mais fundo ascendente. E estamos ali muito próximo do topo. Para gerar realmente algo mais relevante, precisa rasgar isso aqui para cima, romper essas resistências, depois gerar sinal de alta justamente para cima que eu já comentei, ali em torno dos 10.450, 10.500. E lógico que ficar atento, né? Se tiver um fechamento já negativo na quarta-feira aí, fechando para baixo da média com nova mínima, aí a gente aumenta a chance de ter algo aqui para baixo. Visto que pelo gráfico semanal, ainda apesar de fraco, o movimento
ainda tem a característica de ser um movimento de baixo, máximas descendentes, só houve uma quebra aqui de não ter mínima descendente nessa última semana. Materiais. Setor de materiais, nós tivemos aqui uma lateralização entre as médias, aquele momento que ficou em definição ali no gráfico diário. Entre as médias, enquanto não proporcionar nada diferente do que temos, podemos ter algo realmente aqui para cima, mas assim, ainda está com movimento de baixo, apontando para poder testar ali mais abaixo ainda, 5.657 a 5.606. Essa última semana bateu em 5.667, quase um 657. Então, candle de definição para baixo da média móvel exponencial 3 períodos para gerar algo realmente relevante para cima, superar os 5.920. Está no ponto importante lá no gráfico mensal, mas é um topo descendente. Mas o ponto importante é a média. Só que para gerar realmente algo para mostrar, nossa, é relevante, e nesse ponto relevante os compradores geraram um sinal de alta, superaram a máxima dessa última semana. Gráfico diário, ó, já é negativo. Por quê? Porque terminou gerando um baita topo em cima da média. Em cima da média, não só a média, como também resistência. Então isso aumenta a probabilidade de baixa. Um ponto de referência no sentido de avaliação de força dos compradores, de anular esse sinal de baixa, de trazer uma expectativa maior de subida, precisa retornar para cima dos 5.871 ou 5.872. Enquanto não acontecer isso, seguimos aí apontando um pouquinho mais para baixo no setor de materiais. Que setor de materiais a gente está falando de setor que tem commodities aí, desde Vale, CSN, Usiminas, Suzano, Klabin, Petro, enfim, diversos ativos aí no setor de commodities. Imobiliário tivemos um sinal de baixa que não conseguiu confirmar um fechamento ali para baixo da mínima do candle anterior e voltou aqui essa semana, conseguiu fechar acima, mas ainda estamos dentro de uma característica de um movimento de baixa. Vou pegar aqui um gráfico de 10 dias para ficar um pouquinho mais claro o que eu quero dizer. Deixa eu carregar o gráfico de 10 dias aqui. Aqui, ó, nós temos um movimento para baixo e um movimento para cima. O que aconteceu nesse movimento para cima? Está em cima da média, já gerou um sinal de baixa. Então, até que mude aqui, até que anule aqui voltando para cima, ainda seguimos ou com a chance de ou ter um movimento lateral ou um movimento de baixa, respeitando a média móvel exponencial 3 períodos, que está na faixa de 695 pontos. No gráfico, então, semanal, já conseguiu até fechar acima da média, mas ainda o ponto de desafio de mudar aí o viés de baixa de curto a médio prazo seria um retorno do preço para cima dos 720 pontos. Gráfico diário, observe a dificuldade para subir, mas está indo aos poucos. Só que fica atento aqui, ó, perdeu essa mínima aqui, 678,71, aumenta a chance de ter realmente uma queda um pouquinho maior. É algo semelhante ao que está acontecendo ali com o Ibovespa. Sinal de baixa, aumenta a chance de ter queda. Seguindo agora para as ações, caminhando para as ações, a PTR4 fechou mal na sexta, queda de 1,53%, mas a semana fechou ali em leve queda de 1,05%. A Petro ainda está dentro de um grande candle de alta, no gráfico semanal, que aí teve uma semanazinha sem muita relevância em termos de tamanho até do candle. E aí pelo gráfico diário, me chama a atenção para compra? Não. Qual seria a estratégia dentro do contexto que a gente tem na Petro? Como o mensal ainda está dentro de um sinal de fundo, semanal ali dentro de um grande candle de alta, que é basicamente proporcionado por alguns candles dessa subida aqui, eu ficaria atento na Petro a buscar alguma compra se superar ali, quebrar uma sequência de máxima descendente aqui no decorrer dessa próxima semana pelo gráfico diário. Então essa seria a minha montar a estratégia. Qual seria a direção maior que eu buscaria a estratégia? Seria mais para a ponta compradora, mas aguardando um sinal de alta pelo gráfico diário. Já na Vale 3, nós tivemos aí uma semana que terminou em alta de 1,42%. O problema foi como a semana terminou, deixando essa sombra superior. Então assim, a gente tem um sinal de alta no gráfico semanal, que eu diria que é um sinal de alta que ainda carecia um pouco mais de uma correção um pouco maior no preço no tempo, né? Se eu pegar aqui o último movimento de subida usando o Fibonacci, todo o movimento de subida, daqui desse ponto 65,52 até ali o ponto mais alto 98,29, a correção que seria mais aceitável, mais interessante para começar a ter um movimento de alta com melhor expectativa de subida ou de romper lá os 98,29 seria em 84,18 ou mesmo mais abaixo
em 80,25. Que aí esse 80,25 vai coincidir lá com a média móvel exponencial de 3 períodos do gráfico mensal. Seria bem satisfatório uma correção aí nessa região, pensando em entrada principalmente de prazo maior, de position trade, ou mesmo já pensando no médio a longo prazo. E como terminou a semana? Com um grande candle de baixa. Então isso aqui já é um sinal que me leva para compra? Não. Apesar do sinalzinho de alta lá no semanal, só que ele terminou perdendo força, aqui não conseguiu voltar para cima da média. A tendência está indefinida na Vale. Então fica difícil a tomada de posição nessa tendência indefinida, nessa região aqui de indefinição da Vale. Qualquer risco maior que for tomar seria perder essa mínima desse candle aqui, tentando pegar algo para baixo, stop acima da máxima dele em 89,74. E para buscar alguma operação de compra, preferencialmente se no gráfico de 120 minutos, gerado aí, ou diário mesmo, sinal de alta já para cima da região dos 89,10, acima dessa região desses dois topos que foram montados. Então é isso aí que ficaria interessado para compra. Qual o cenário para compra na Vale 3 seria dessa forma, como eu acabei de mencionar. Depois disso, eu vou falar aqui de outras ações, começando aqui a falar um pouquinho do Banco do Brasil, que terminou a semana muito bem. Foi um ativo que a gente até tinha uma posição comprada que bateu no objetivo. Alta forte aí de 6,07%, mas chegada muito próxima da zona de resistência nos 43,40, está em 42,82. Então, a abertura de compra aqui, só se fosse um pouco capital e pensando num prazo um pouco maior, uma primeira entrada. Mas se for para swing trade, eu aguardaria um retorno do preço, uma correção, um movimento lateral, um movimento de baixo para abrir alguma compra nesse ativo. Ou seja, vai ficar para semana pós-carnaval. Não é quarta, quinta e sexta, não. Seria para outra semana. Para buscar algum tipo de entrada mais interessante no swing trade. Por exemplo, testando a média móvel 13 períodos como suporte. Ou a região de topo aqui anterior, principalmente por volta dos R$ 40,80. Mais um nível de preço mais bem testado aqui por vários candles. Então seria essa aí a forma de buscar a entrada. Qual seria a outra? Ficou aqui de forma lateral durante alguns pregões e lá na outra semana buscar a entrada aí na superação da máxima. Seria lá para o dia 27 em diante. Superação da máxima da tendência seria um pivô de alta no gráfico diário. VEG3 também terminou a semana com alta aqui de 2,64%, fechando acima de várias semanas anteriores, o que aumenta a chance de poder caminhar para os seus próximos níveis de resistência. Por exemplo, aqui o patamar de R$ 40,75, não está tão longe assim. E depois disso a máxima histórica aqui, que está em 42,37. Só confirmando, 42,37. Não, 42,37 não é a máxima histórica não. Só pegar aqui no gráfico semanal, se eu jogar no mensal vai ficar mais claro que não é a máxima histórica. A máxima histórica está aqui. Esse 42,37 é essa aqui, que seria a formação de um pivô de alta no gráfico mensal. E aí, qual seria a forma de buscar a entrada no ativo? Tem duas alternativas. Uma com stop um pouquinho maior, vou comprar a supressão da máxima desse candle e colocar o stop aqui embaixo. Outra, vou comprar um fundo, tem até três formas. Vou comprar um fundo no gráfico de 120 minutos, após gerar um fundo para cima dessa região no 120 ou no gráfico diário para cima da região dos R$ 39,00. Então, se no gráfico diário ou no gráfico de 120 minutos proporcionar sinal de alta acima dessa região dos 39, fica mais para se buscar a operação da ponta compradora em cima desse papel. E a primeira forma já é comprar de imediato aí na superação dessa máxima, stop aqui embaixo, tentando pegar um movimento que seja pelo menos uma vez e meio o tamanho do risco. Então, se você toma um risco aqui em torno de quase 4%, você busca ali uns 6%, que aí você está buscando o ativo buscar essa região aqui, testar essa região de resistência que eu comentei, dos 42,37. Outro ativo, pensando em outros dois ativos, um risco um pouquinho maior, só que com um risco mais calculado e se der certo, pensando no prazo mais longo. Primeiramente, MGLO3 é uma entrada se superar essa máxima, com stop aqui embaixo, tentando pegar algo para cima. Ou seja, uma mudança de tendência, porque a tendência no gráfico diário é de baixa. Mas o que apoiaria algo assim para fazer essa entrada lá no semanal, testando a linha média, é como se você está aguardando um sinal pequeno, um sinal num prazo menor, e agora, antes de gerar o fundo no semanal, você está buscando já uma entrada no diário na expectativa que inicie toda uma recuperação no gráfico semanal e gere um fundo ascendente, continue subindo, gerando pivô de alta, e aí você tem uma excelente relação risco-retorno. Essa é a primeira alternativa. Lembrando,
está dentro de uma tendência de baixa. O outro ativo, o Prio 3, terminou muito mal a semana. Terminou a semana com queda ali de 10,62% e um grande candle de baixa, gerando um topo duplo. Nossa, Dalton, então não vou comprar esse ativo, eu vou vender esse ativo. É uma forma assim de vender e botar stop aqui em cima. Eu já não gosto muito dessa venda porque já foi um bom movimento aqui de baixa, em termos de número de candles. Agora, se gerar sinal de baixo para baixo dos R$ 39,50, R$ 40, aí eu ficaria mais, como um topo descendente ou pivô de baixo, ficaria mais interessado em venda. E como é que seria então a possibilidade de uma compra? Teria que ter mais 1 a 2 candles aqui que demonstre fraqueza após esse grande candle de baixo, que não vá muito longe para baixo, testando até o nível de suporte aqui mais para baixo, ali na faixa dos 37,50, 37 e 25. E ao gerar ali um sinal de fundo, beleza, arriscar igual a MGLU3, arriscar uma tentativa de recuperação, visto que a ação está batendo numa região de topo anterior, mais a média móvel 3 períodos lá no gráfico semanal. Então a alternativa seria essa, lembrando, tanto a MGLU quanto Prio 3 estão em tendência de baixa de curto prazo gráfico diário. Depois disso eu vou falar aqui, depois de Prio 3, eu vou falar de Soma 3, falando um pouquinho mais pensando em venda. Se esse ativo, ao contrário agora, né? Esse ativo que eu falei lá da Prio 3 de testar uma resistência, R$ 39,50, R$ 40, gerar um sinal de baixo, aqui seria a questão de tentar buscar uma venda se essa ação gerar o quê? Um sinal de baixa nessa região de resistência que ela está testando. Primeira forma seria essa perda de mínimo, mas ficou longo, né? Muito próximo do fundo e muito longo o stop. Então, também aguardar algum candle aqui um pouco mais de indefinição, de mais fraqueza, ou um candle de baixa, voltando a fechar abaixo da média, que gere uma entrada mais distante possível desse fundo e com um stop mais curto, gerando uma relação de retorno mais satisfatória, pelo menos para o fundo anterior. Essa seria a alternativa de buscar uma venda. O outro papel seria PETS 3. Que pode acontecer já de imediato ali, vou buscar uma venda aqui nessa perda dessa mínima, stop aqui em cima, vou tentar pegar algo para baixo também, outra alternativa de venda, que seria uma venda ali dentro ainda de um viés um pouquinho mais de baixa nessa ação, expectativa de poder ter algo para baixo. Vamos ver se ela confirma isso aí no decorrer da próxima semana. E lembrando, qualquer que seja a recomendação de compra ou de venda aí de swing trade que a gente venha fazer, você pode receber isso aí através do nosso aplicativo app.dvinvest.com.br. Você acessa lá ou você vai na loja da Apple, na loja do Google, do seu celular, e baixa o aplicativo DV Invest também para receber todas as notificações, bem como carteira exponencial, carteira recomendada aí de cada semana, uma vez por semana. Tem também carteira de criptomoeda, tem uma série de outras carteiras recomendadas, como de fundo imobiliário, long e short. Aproveite ao máximo todo o conteúdo lá dentro do aplicativo, nossas recomendações. Um grande abraço, um excelente final aí de carnaval e uma ótima pequena semana, né? Uma mini semana ali após, já na quarta-feira, a partir da quarta-feira de cinza. Estaremos juntos. Um grande abraço.